Olá, amores, bem-vindos ao canal e vamos hoje para mais uma leitura. Hoje vamos com o tarô, certo? Lembrando que o tarô ele é uma ferramenta de orientação, uma ferramenta de reflexão, de autoconhecimento. É um jogo divinatório, tá, minha gente? É um instrumento realmente para a gente aprender um pouquinho mais sobre a gente, sobre as adversidades, as nossas próprias limitações. Lembrando que quanto mais a gente se conhece, mais fácil, mais leve fica levar a vida. Bom, vamos lá para mais uma leitura. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, dá um joinha no vídeo, comenta, compartilhe, fiquem à vontade, tá ok? Vamos lá, todo mundo se concentrando, vamos respirar fundo e vamos ver hoje o que o tarô tem a nos dizer. Bom, aqui eu vejo que nós estamos passando por uns momentos de mudanças, tem muitas coisas acontecendo energeticamente, muitas pessoas oscilando emocionalmente, né? Esses dias aí as emoções estão à flor da pele, vem me trazendo aqui o 7 de espadas, que me mostra essa oscilação, essa desregulação, esse desequilíbrio emocional, mas aqui vai passar, ok? De repente, se você está se sentindo aí um pouco sensível, chorando do nada, ou de repente trazendo lembranças ruins, sentimentos confusos, perceba que é só deixar fluir, não se apegue, tá? Esses sentimentos, essa energia vai passar, trazendo aí novas oportunidades, novos caminhos, novas direções de vida, acalmando aqui o coração, obviamente também abrindo aí os seus caminhos para a questão profissional, em questão de estudo, em questão de repente mudar de emprego, ok? Então perceba que toda essa energia que por esses dias está condensada e ainda vai se manter até o final dessa semana, né, fechando hoje à noite, para que a próxima semana essas energias fiquem mais livres, fiquem mais soltas, fiquem mais leves. Lembrando sempre de cuidar muito do eu interior, vem trazendo a sua sabedoria, né? E essa sabedoria que eu falo é muito da questão também aqui, ó, ancestral. Vamos lembrar da nossa ancestralidade, vamos contemplar as pessoas que passaram antes da gente, trazendo seus ensinamentos, né, trazendo essas trocas de informação, essas situações de evolução realmente, alguns traumas ou alguns comportamentos, alguns padrões aí familiares também, precisam vir à tona com essa ancestralidade para que finalmente tudo isso se cure e que a gente consiga a transformação, certo? Vem me trazendo aqui a carta da morte, e não a morte literal, mas a morte como uma forma de deixar para trás o velho, de deixar para trás o que já não funciona mais na minha vida, as minhas limitações, as minhas crenças. Então a carta da morte vem nessa questão de transformação, de mudança, de morte do velho para renascimento do novo. Então perceba que todos esses conflitos, tudo isso que de repente não está dando certo, os planejamentos que não estão fluindo, o dinheiro que não está rendendo, o amor que não está sendo correspondido, são energias que precisam ser liberadas. Não existe mais o porquê de ficar alimentando
essa situação, esse condicionamento e ficar sofrendo por essas questões. Perceba, né, que como diz aqui a carta, a primeira carta, o 7 de espada, que todos esses tormentos, todas essas perturbações, essas situações de escassez que acontecem na minha vida, eu gerei essa situação por N motivos. E o porquê que eu não consigo ir além do que eu estou hoje? É algum padrão? É alguma crença? É um medo? Né? Ou é a questão somente da vitimização? Eu não tenho oportunidades. Se eu tivesse oportunidades, eu voaria. Né? Nesse ponto, perceba que já é uma crença e isso precisa ser liberado para que a sua vida realmente receba a prosperidade, a abundância que é muito forte, muito abundante na natureza, certo? Vem me trazendo aqui, ó, o As de ouros, que me indica essa abundância da vida, que eu não preciso ficar criando limitações para mim mesmo. Complementando com o As de copas, o meu eu interior, é cuidar do meu eu interior, cuidar de como eu estou reagindo às adversidades, reagindo aos conflitos. E vem me trazendo aqui o 7 de copas, que é uma carta de entrega, é uma carta de rendição. Perceba que chegou um ponto na vida, energeticamente, e isso é geral para todo mundo, que não precisamos mais ficar reagindo a situações com agressividade, né? Com uma comunicação violenta. Perceba que tudo há de melhorar a partir do momento em que eu trouxer uma autenticidade para dentro de mim mesmo e começar a projetar essa autenticidade na minha realidade, né? Sendo eu mesmo. Então, a cura das dores, a cura de situações que te deixam ansiosos, com dúvidas, com medo, perceba que é tudo um cenário criado pela sua própria mente, né? Porque em algum momento da sua vida você pegou um espelho como verdadeiro e está imitando aquele comportamento, aquela forma de pensar, né? E é exatamente a energia que a gente precisa trazer uma consciência, né? Que é a nossa consciência do ser, realmente quem é você. E a carta do Rei de Paus vem me mostrando justamente isso, né? É começar a tomar um posicionamento na vida mais firme, mais autêntico, mostrar realmente quem é você, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo e não ficar se espelhando em coisas e em pessoas e em situações que humanamente é impossível conquistar. É tudo lindo, é tudo maravilhoso, só que é tudo ilusão. E a carta do 7 de espadas, a primeira carta que saiu no nosso tarô, vem mostrando justamente esses conflitos, né? Os conflitos que a gente gera para a gente mesmo, o conflito do que é real e do que é ilusão. Perceba que a nossa mente hoje, com a situação que estamos vivendo, com essa sociedade que estamos vivendo, a mídia, né, essas informações aí, perceba que a gente está cada vez mais desconectados com a gente mesmo e cada vez mais ansiosos, cada vez mais trazendo problemas patológicos, transtornos mentais, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, transtornos do sono, enfim, perceba que tudo isso pode se tornar muito fácil de viver, contanto que a gente traga
essa autenticidade, esse autoconhecimento, esse ponto de equilíbrio realmente para a nossa vida, para que a gente consiga, os 6 de ouro, abrir, expandir o nosso olhar, né? Trazer outra perspectiva de vida, realmente começar a observar a abundância da vida, que nada me falta. Se me falta alguma coisa, foi por algum padrão comportamental que eu fui inserido, que eu fui condicionado. A partir do momento que você é criança, que você está na sua fase de desenvolvimento, é óbvio que você não tem muita autonomia da sua vida. Mas a partir do momento que você cresce, que você se torna adulto, perceba que você precisa tomar responsabilidade, tomar o controle da sua vida e principalmente tomar o controle daquilo que você pensa, porque é na mente, é nos pensamentos que a sua realidade vai ser apresentada. Se eu cultivo os pensamentos ruins, automaticamente eu gero sentimentos ruins e projeto essa negatividade na minha realidade, trazendo escassez, problemas, conflitos, dores, sofrimentos, confusões, ansiedades, transtornos patológicos e por aí vai. Doenças. Tudo vai somatizando, principalmente psicossomatizando, e em questão de energia, em questão de lado espiritual, se eu estou numa baixa frequência, é muito certo que eu vou atrair coisas e situações também de baixa frequência. Né? Aquela velha história, aí parece, quando tá ruim a situação, parece que vem tudo para piorar. E é exatamente isso, porque você está atraindo essa negatividade pela forma de pensamento. Pensamentos são ondas eletromagnéticas, elas se soltam, elas ficam flutuando aí na nossa atmosfera, certo? Tudo é energia. Então, a qualquer momento, eu capto, eu sintonizo. Imagine-se como um rádio, né? Você vai sintonizar ali naquela rádio, naquela frequência, e você vai poder ouvir, saber daquela informação que está condensada ali, né? Naquela frequência. E a nossa mente é a mesma coisa, né? Então, se estamos emanando, ressoando pensamentos negativos, automaticamente geramos sentimentos ruins também e projetamos isso na realidade. E o que só vai ser atraído para mim é aquilo que é semelhante, é aquilo que está na mesma frequência, certo? Então, a partir do momento que eu aprendo essa questão do soltar, do me libertar, de não alimentar situações ruins, olha a carta do Hierofante, trazer essa questão do autoconhecimento para mim mesmo, né? Aprender como eu funciono na vida, os meus gatilhos, as minhas limitações e também as minhas virtudes, as minhas habilidades, os meus dons, colocar em prática isso na realidade, em vantagem com o nosso eu individual, né? E projetando essa positividade, essa vibração legal no coletivo também. Perceba que se cada um do ser humano fizer a sua parte, trazer uma melhoria interna, uma qualidade de pensamentos, melhorar a qualidade de vida, aprender realmente como você funciona, perceba que se cada um fizer isso, a nossa vida vai melhorando gradualmente, sem pressão, sem cobrança. Hoje em dia, o que a gente vê aqui de grandes conflitos da humanidade são porque as pessoas elas não conseguem lidar com o diferente, lidar com o outro ser humano de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais empática, mais gentil.
Hoje em dia, o que eu percebo muito, que liga muito nesse jogo de hoje, é que por mais que as pessoas me tragam boas condutas, um bom coração, né, até um certo nível de consciência, mas ao ponto de querer ter a razão, de se achar o especial, se achar melhor do que o outro, é uma arrogância e é uma ilusão gigantesca, e é onde geram esses grandes conflitos, até conflitos mundiais, né, para mostrar a minha força, para mostrar o quanto eu sou poderoso, para mostrar o quanto eu sou especial, o quanto eu sou melhor que você. Né? Perceba aí uma mente egóica totalmente disfuncional e falida, e só vai vir gerando para a gente dor, sofrimento, certo? E hoje, se vocês perceberem, nós estamos nessa frequência energética muito forte, estamos aí a nível de guerra, estamos aí com a mídia social totalmente distorcida, famílias, valores familiares já não existem mais, já se perderam, né? Tá todo mundo num cenário, no fantástico mundo de Bob, né? Às vezes nem prestando atenção em você mesmo, né? Passando batido aí as suas necessidades, né? As suas próprias dores, porque eu estou muito preocupado em fazer algo para mostrar que eu tenho sucesso, para mostrar que eu tenho razão, para mostrar que eu sou especial. Gente, que loucura! Olha aqui novamente a carta do Hierophante, quebrando esse ciclo vicioso, quebrando essa grande ilusão, né? E tentando trazer, lembrando para a gente essa questão do nosso autoconhecimento, né? Lembra da carta da morte? Uma carta de transformação, uma carta de morte e de vida, né? Eu morro, mas eu renasço. Por que não? Por que eu não posso deixar para trás os meus vícios, a minha arrogância, a minha ganância, aquilo que está disfuncional na minha vida, né? E transformando, renascendo, recomeçando uma nova pessoa, com uma qualidade de pensamento melhor, com uma rotina de vida melhor, uma disciplina melhor, que vai fazer, né, gradualmente eu evoluir na vida, o meu processo de abundância. Lembra? O as de ouro, meu processo de abundância, o meu processo de cura interior. Perceba? Evoluindo, crescendo. Então, tudo é questão de olhar para dentro, de trazer mais empatia, gentileza com você. E quando pegamos essa energia coletiva, densa de conflitos, de guerras, de brigas, né, de muito... Eu falo que cada pessoa está querendo estar inserida num grupinho, numa comunidade. Perceba que quanto mais eu procuro estar com pessoas, né, que têm o mesmo posicionamento de vida, mais eu freio a minha evolução psicológica, emocional e espiritual, né? Porque o que traz a grande evolução de vida, o nosso grande galgar o degrau, subir a escada, enfim, é justamente aprender a lidar com o diferente. Né? A partir do momento que eu quero estar inserido num grupinho ali que eu fico confortável, seguro, estou na minha zona de conforto, não existe evolução. Muito pelo contrário, existe emburrecimento, existe limitações, existe cada vez mais uma mente fechada, intolerante, preconceituosa, e seja lá qual grupinho que for, não importa, entendeu? E isso, de certa forma não, e isso realmente colabora
com os nossos conflitos, principalmente 2024, 2025, que estamos vivendo em situações mundiais muito de guerra, né? Com armas aí, com ameaças de armas nucleares. De repente, eu tô falando no modo mais generalizado, mas de repente ali o Zezinho da padaria, né? Com o Augusto do açougue, tem uma briga, tem uma rincha, tem, de repente, sei lá, uma arrogância, mas não se conhecem e se trombam na rua, fica um dando ombrada no outro, uma falta de respeito, nenhum cumprimenta o outro. Perceba que todo esse conjunto de comportamento, essa limitação de pensamento é totalmente separatista e totalmente disfuncional, não vai funcionar nunca. Enquanto eu não me abrir, eu não me permitir a agregar coisas novas, conhecimentos novos, pontos de vista novos, perspectivas novas na minha vida, eu, com o tempo, eu vou ficando cada vez mais primitivo, cada vez mais burro, cada vez mais condicionado e vou ficar girando em círculos e não vou chegar a lugar nenhum, né? É muito louca essa situação, porque a gente acaba se iludindo com coisas que estávamos nos espelhando. Lembra do espelho lá no começo da nossa leitura? Né? Se espelhar em algo que não é real, em algo que humanamente é impossível de conseguir, né? O que a gente vê na internet, gente, pelo amor de Deus, dá uma segurada na emoção, vamos transformar aqui a nossa realidade firme, forte, com o pezinho no chão, com base, e é justamente essa energia que hoje o baralho está orientando a gente a fazer, né? Apesar dos nossos conflitos, apesar das situações de escassez que estamos presenciando, dor e sofrimento, brigas, separações, traições, né? Falta de emprego, falta de dinheiro, olha que loucura. Por que você não se dá a oportunidade de ir além dessa dor toda? Por que a sua mente está tão condicionada a isso? Né? Ai, Thalita, não consigo, parece que quando eu dou um passo para frente eu volto 10, 12 para trás. Ok, vamos achar esse condicionamento, vamos a tentar achar a raiz do problema, do porquê esse autossabotamento, do porquê ainda se permanecer nessas crenças que te limitam, né? Perceba que tudo depende aqui, ó, da carta do Hierophante, do seu autoconhecimento, de descobrir realmente como você funciona e, no meio do processo, você vir se redimindo, né? Não resistindo às dores, mas também não se apegando. Elas precisam vir para curar, mas vão passar, tudo passa, nada é permanente. Então perceba que essa situação realmente precisa se abrir, precisa expandir, né? E pelo que eu vejo, vai ser uma semana aí desafiadora em questão emocional. E quando estamos em desregulação emocional, fica muito difícil nos concentrarmos para fechar um contrato, para fazer uma entrevista, para ajustar algum ponto do nosso relacionamento com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, ou com os nossos familiares, né? Perceba que quanto mais eu alimento essas questões de conflitos dentro de mim, mais difícil fica eu enxergar uma outra perspectiva, uma solução. Por quê? Porque eu fico alimentando essa dor, eu fico alimentando esse sofrimento, certo? E é o famoso e se? E se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido? Se eu tivesse? Mas
Então perceba que tudo são situações de autossabotamento que vem gerando ansiedade, vem gerando estresse, vem gerando tristeza, melancolia, depressão, né? E por mais que hoje a gente fala, eu estou com a vida muito boa, a minha vida, ela é bem abundante, eu não tenho problemas de escassez, eu não tenho problemas de de doença ou grandes situações de falta de oportunidade, mas eu sinto uma falta dentro do meu peito, eu sinto que eu não sou completo, ou de repente eu sinto que eu poderia estar fazendo algo a mais. Então faça, se permita realmente. Sabe? Se essa energia dessa semana não está batendo com você, mas de certa forma você está se sentindo um vazio, você está se sentindo de certa forma que poderia estar fazendo algo mais, então faça, coloque em prática, venha executar, venha fazer parte dessa grande ascensão coletiva, né? Perceba que todos nós individuais podemos estar colaborando com essa ascensão coletiva. Né? Lembrando que todos estamos sintonizados, todos estamos conectados. Então perceba que tudo é uma questão, minha gente, de consciência, de calma, de tranquilidade. Começar a trazer esse autoconhecimento, essa empatia, essa gentileza e principalmente essa autenticidade, primeiro com você, para depois você começar a projetar isso na sua realidade. E quando aparecer essas energias mais densas, mais condicionadas, a gente conseguir lidar de uma forma mais saudável, mais leve, porque tudo vai passar, certo? Essa energia vai passar. Eu só não posso mais ficar alimentando esse tipo de circuito na minha vida, de condicionamento. Né? Eu preciso trazer para mim, antes de qualquer coisa, uma esfera de calma, de tranquilidade, de mente saudável, porque é a partir da sua forma pensamento que a sua realidade vai se transformar. Se eu estou com uma mente bagunçada, como que minha realidade vai ser boa? Por mais, de repente, dinheiro, amor e bens materiais eu tenha, mas se a minha mente está doente, se eu não consigo trazer essa positividade, essa qualidade, né? A minha realidade também vai ser ruim. Eu escuto muito isso de pessoas, de clientes, enfim. Ai, mas fulano tem tudo na vida, fulano tem dinheiro, tem uma bela esposa, tem uma bela casa, tem um belo carro, uma bela família, mas está depressivo, tentou se matar, né? Perceba que é tudo a forma como você alimenta a sua mente. A pessoa, nesse caso, tem tudo. Era para essa pessoa ser feliz, ser alegre, dinheiro no bolso. Obviamente, a gente fica muito mais feliz. Quem não gosta de dinheiro, né? Mas perceba que esse autossabotamento, essa falta de conhecimento e de consciência dele mesmo, né, é um autossabotador, ele não está nem aproveitando a boa vida que ele conquistou, né? Então perceba que não importa se você tem ou se você não tem, não importa a questão material, se tem dinheiro ou se não tem. O que realmente vai importar e o que vai fazer diferença na sua vida é como você se posiciona e reage às coisas negativas, às adversidades, os problemas, as limitações que estão presentes na sua vida e estarão sempre presentes na sua vida. Como você reage a isso? Você se acolhe no cantinho e chora? Ou você morde igual um cachorro assustado? Né? Perceba que tudo na vida precisa ter esse equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, minha gente, é questão de autoconhecimento. Então vamos trazer essa questão de mais qualidade
realmente naquilo que eu penso, e vocês vão começar a perceber que essas situações, ele me ama, ela me ama, o alecrim dourado está pensando em mim, vai voltar para mim, ou fulano me traiu, ou eu vou conseguir um novo emprego, eu vou ser feliz um dia na vida. Perceba que todos esses questionamentos, a partir do momento que você traz esse autoconhecimento para você mesmo, eles se dissipam, né? Porque se tornam muito bobos, muito fúteis, não são coisas palpáveis, não são coisas de valor. Por quê? Porque está fora de você, não está dentro. Né? Se eu estou completo dentro, eu não tenho medo se fulano vai me trair, ou se fulano, cicrano, beltrano me ama, gosta de mim, ou se me odeiam. Pouco importa, é problema deles, não diz respeito a mim. Por quê? Porque eu me conheço, eu sou mais eu, certo? E isso não é questão de ser arrogante, porque muitas pessoas trazem esse arquétipo do eu me basto, né? Mas de uma forma de insegurança. Se posicionam de uma forma arrogante e soberba na vida, mas não passam de menininhos ou menininhas assustadas, né? É uma grande ilusão, uma grande bobeira. Então perceba que a partir do momento que você começa a trazer um equilíbrio psicológico, emocional, espiritual na sua vida, com um autoconhecimento, as coisas para ti funcionam melhor, elas se abrem, eu paro de trazer dor e conflito para dentro de mim. Lembra dos 6 de ouros aqui, ó, expandir os meus horizontes, trazer mais consciência, mais libertação, aceitar a vida, que nada é permanente, tudo é movimento de mudanças, e não importa se são boas ou se são ruins, as mudanças são sempre para nos ensinar, vem trazendo sempre um aprendizado, né? E perceba que o 6 aqui de ouro é uma carta de abundância, né? Essa abundância está palpável para todos, todo mundo consegue, todo mundo pode chegar nessa abundância. Você não precisa ser rico, milionário, isso é ilusão. Mas você precisa trazer uma abundância, uma melhoria, primeiro dentro, com autenticidade. Depois você projeta isso para a sua realidade. E esses problemas, essas situações serão superadas. Primeiro com amor próprio, eu comigo mesmo, e depois eu projeto essa melhoria para a minha realidade. Tudo pode ser superado, tudo pode ser perdoado, né? A questão aqui também material, com vitórias, com conquistas, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me permitir querer mudar, abrir os meus horizontes. Tá certo, meu povo? Se vocês gostaram desse conteúdo, dá um joinha, fiquem à vontade para comentar, compartilhem também para amigos, familiares, sintam-se à vontade para passar essa orientação, essa troca que foi muito boa, certo? E quem não é inscrito, se inscreva aí no canal também. Toda quarta-feira nós temos live e vai ter surpresa aí esse mês de outubro também, certo? Fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima.